Deixa eu falar com a Kátia Boulos, que é advogada, diretora nacional da Associação de Direito da Família e Sucessores, é isso? Isso. Tá certinho? E a Sirlene Ferreira, que é psicóloga, certinho? Isso. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde, muito Celso. obrigado. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Meninas, vocês sabem que eu postei hoje cedo a nossa chamada e uma moça na hora já escreveu assim. Eu falei, vamos falar sobre isso, esse vai ser um dos assuntos. Ela já escreveu rapidinho, comentou em segundos. O meu ex-marido faz exatamente isso. É mais comum do que a gente imagina. É quase uma reação automática, falando do ser humano, antes da gente falar da questão legal, é quase uma reação automática de muitos pais no momento do divórcio, aquele que não estava querendo se separar, ele acaba utilizando o filho nessa disputa? Eu não diria automática, né? Eu acho que isso é uma reação de quem não está preparado para o desvínculo, né? Mas se a gente pensar que são os adultos que se casam, são os adultos que se divorciam, né? Então, é quase uma birra de um adulto que não sabe aceitar o final de uma relação, né? E a gente precisa saber, porque a criança não tem absolutamente nada a ver com isso, Nada. que fique claro, né? Agora, isso tem uma questão legal. Sim, sem você dúvida. está cometendo aí algo que pode te prejudicar legalmente, correto? Sem dúvida, e mais do que isso, prejudica crianças e adolescentes, que são aqueles que devem ser protegidos por aqueles que são responsáveis, originariamente por eles, são seus pais, ou pelo entorno familiar, e eles são prejudicados na formação psicológica deles. Agora, como que a lei protege estas crianças que efetivamente não estão sendo protegidas pelos pais naquele momento? Desde a Constituição Federal, crianças e adolescentes devem ser protegidos, devem ter os seus direitos fundamentais respeitados, a vida, a saúde, a liberdade, a moradia, a educação. E esses direitos têm que ser assegurados primariamente pelos pais, pelos familiares, depois pela sociedade como um todo e pelo Estado. Então, de que forma assegurar isso? Garantindo que eles tenham um crescimento saudável dentro das proporções possíveis daquelas famílias. Não é? Então, nem todos têm as mesmas condições. Claro. Mas esses direitos devem ser assegurados independentemente das condições, nas proporções possíveis. Não é? Como é que a gente define esse termo alienação parental? O que é isso? Alienação parental é o distanciamento que crianças e adolescentes acabam sofrendo por atos praticados pelos próprios pais ou pelos avós ou, como diz a lei, qualquer pessoa que detenha a guarda ou vigilância sobre esta criança ou adolescente. Ou seja, vamos imaginar, eu e minha esposa, a gente se separa e aí minha esposa, por exemplo, fica com a guarda e aí ela fala mal de mim pro meu filho e aí eu acabo me afastando do meu filho. É isso? É isso, mas bem mais intenso, porque não é só falar mal. É você produzir na criança efeitos negativos com relação àquela pessoa que você quer distanciar, que é o alienado. Tá. Então, tanto pode ser mãe ou pai que praticam. É muito importante falar isso. Que fique claro, Que fique claro. É também importante dizer que mais de 80% das guardas aqui no país são conferidas para a mãe de forma unilateral, e que elas é que acabam ficando objetivamente com as crianças, então tendo que cuidar dos cuidados diários. E no sofrimento, às vezes de, por exemplo, não receber a pensão que é devida ao filho, a essa criança, esse adolescente, muitas vezes acaba praticando atos assim de distanciamento. Não deixa o pai ver, porque não paga a pensão. Então, essas situações, a doutora Sirlene até falou, não é que seja deliberada. É importante, Celso, falar que às vezes esses atos são praticados de forma naturalizada. Porque a pessoa pensa que está até protegendo o filho, dizendo, não vai ver porque não toma conta, mas em outras vezes também nós sabemos, quer dizer, formas de abuso, toda forma de abuso físico, psicológico, sexual, material moral e patrimonial podem ser praticados. E sabe quem são as vítimas? Crianças e adolescentes, que são seres humanos em formação. Quais são as consequências para uma criança, para o desenvolvimento dessa criança, quando ela passa por isso? Bom, as consequências podem ser várias, né? Mas é legal a gente pensar que uma delas, que é a mais importante de todas, é imensurável, que é o distanciamento de um genitor. Como é difícil você não poder se aproximar de alguém que tem por você um amor genuíno. Não é? Então, assim, a gente pode ter aí um adolescente depressivo ou até uma depressão na infância, pode. Isso tudo é tratável, mas a gente está falando, eu penso numa questão que é irrecuperável, que é o tempo. Essa criança nunca mais vai ter 2 anos. Ela nunca mais terá 2 anos. Ela nunca mais terá a primeira formatura. São coisas que são muito marcantes na vida, nas nossas vidas. Então, alguma patologia que pode ser tratada?
tudo bem, mas e aquilo que ela nunca mais vai poder recuperar? Isso você não recupera mais. Não. Eu estava conversando outro dia com um pai e ele me disse assim, sabe, não existe para mim nenhum papel, nenhum juiz hoje que possa mudar a minha realidade. E foi algo muito forte para mim. Eu disse, mas por quê? Você vai poder estar com a sua filha? Ele disse, mas ela já não gosta mais de mim, porque ela cismou que eu sou um mau caráter, que eu não presto. E aí ela vem com uma história de que, poxa pai, mas você não me deu o bercinho. E ele disse, você acredita que eu tive que ir atrás de provas? Que sim, fui eu que comprei o berço. Fui eu que montei o quarto dela. E ele disse, mas de onde veio essa história, filha? Então, algum adulto que vive no entorno dela, né? E ela revoltada, não quero mais falar com você. Você nem queria que eu nascesse. Meu Deus. Isso, Celso, é importante, se você me permite complementar. É muito fácil de identificar porque as crianças acabam reproduzindo frases que, para quem é psicólogo especializado, percebe que é uma reprodução daquilo que ouviu do adulto. Deixa eu só complementar e já aproveitar que você siga nessa mesma história, porque a minha pergunta é justamente essa. Como alguém que está próximo pode identificar que isso está acontecendo? De que forma pode ajudar? Professora na escola? Quem é que pode identificar e como? Isso é importantíssimo. É importantíssimo falar, porque os sinais são dados pelas crianças e adolescentes. As pessoas, às vezes, não estão antenadas nisso. Então, a criança começa a ir mal na escola, se torna muito agressiva quando não era, começa a se recusar a comparecer na casa da mãe ou do pai, dependendo de quem está alienando, dos avós, né? Isso quando não são os avós que praticam alienação também. A própria lei verifica isso, né? Porque não se dão bem com a ex-nora ou com o ex-genro. A criança pode... Nós temos casos estatísticos até de tentativas de suicídio. E isso é muito sério. Transtornos psicológicos, psiquiátricos, dupla personalidade. Então, isso tudo se verifica, as crianças acabam sofrendo isso. Pode acontecer de aparecer na hora e pode aparecer depois na vida adulta, quando essas pessoas já não querem mais ter relacionamentos estáveis, afetivos estáveis, não têm confiança na constituição de uma família, porque teve um modelo péssimo. E nós temos que lidar com isso no judiciário. E o judiciário é um local em que você há de convir que não é nada, né, vamos dizer assim, confortável. Porque é o juiz, é o promotor, a gente adoraria que não precisasse chegar nesse ponto, não é? Mas essa é a proposta, prevenir. Você me permite falar? Por favor. Aqui em São Paulo, nós temos, por iniciativa da vereadora Adriana Ramalho, uma lei municipal, que é uma semana inteira, foi do dia 22 de abril agora até o dia 27, terminou no sábado, de conscientização e prevenção à alienação parental. Como a gente faz isso? Nós podemos prevenir a alienação parental. Então, esta semana toda nós estivemos nos equipamentos municipais, estivemos na FMU, de uma forma incansável, promovendo esse debate, promovendo o conhecimento para as pessoas que não têm conhecimento ou que às vezes enxergam de uma forma muito específica. Então, é o abuso sexual. Abuso contra a criança acontece no momento em que ela já é privada de um crescimento saudável, por interesse de pais que estão brigando por patrimônio, estão brigando por quaisquer razão que seja. Um pai que faz isso, ele pode perder a guarda? Olha, aí é importante o que você falou. Para perder a guarda, é um processo numa vara de família especializada ou na vara civil onde não é especializada. Então, esse processo de guarda vai avaliar o quê? Quem é o melhor para poder deter entre o pai e a mãe, vamos falar dos dois originariamente, para poder dar as condições que a criança necessita. O ideal seria a guarda compartilhada, porque se pai e mãe tiveram esse filho, ambos são igualmente responsáveis. Como funciona hoje, pela lei, a guarda compartilhada? Outra pergunta ótima, porque nós desde 2008 já teve a alteração do Código Civil para dizer, e depois em 2014, que a guarda compartilhada é a regra. Agora eu pergunto a você, a doutora Sirlene, será que todos estão preparados para compartilhar realmente, para somar esforços? Não é para dividir os dias, quem paga o quê? Nós vemos muito isso, há mais de 20 anos eu lido com isso. Quem vai pagar a pensão? Então, está comigo não precisa pagar a pensão, não tem nada a ver. Criança precisa se alimentar, precisa estudar, tem direito à saúde. Então, fica aquela disputa
como se a criança fosse um troféu, sabe? Não, muitas vezes eu já vi, infelizmente, eu já vi casos próximos de gente que vai em busca da guarda compartilhada com o único objetivo de economizar. Perfeito, Infelizmente. É triste dizer isso, mas eu vi isso acontecer com gente próxima. Digo com tristeza, de verdade. Mas com tristeza porque penso mesmo. na criança, no filho, na filha. Mas na prática, vamos pensar na guarda compartilhada. Já daqui a pouco tem pergunta do telespectador, já vou passar para vocês. Perfeito. Pensando na guarda compartilhada é ideal. Aqui a gente está falando do que a gente gostaria que fosse. Sim, o ideal. Né? O ideal. Que o ideal que é? A gente pensar na criança. Então, quando alguém inventou esse negócio de guarda compartilhada, eu imagino que tenha pensado na criança, certo? Pensou na criança e no adolescente, lógico. Perfeito. E seguiu a Constituição. Então tá tudo ótimo. Então determina. como ela deveria funcionar a guarda compartilhada? Quais são as regras para isso ser colocado em prática? Tá, as regras são somar os esforços para proporcionar às crianças e adolescentes tudo o que eles têm direito. Então, assim, da melhor maneira, porque cada casal, cada família tem um sistema. Então, por exemplo, pode ser, ambos têm que decidir em conjunto o que é melhor para esse filho. Eles podem até divergir, mas tem que chegar no consenso, porque os pais se separam, mas os filhos são para sempre. E são dos pais. Então, né? Primeira coisa... Mesmo pai, mesma mãe. Não vai mudar isso. Isso, para a vida. Então, assim, essa consciência que esses pais têm que ter. Porque Mas aí, por exemplo, reveza dia, essas coisas práticas. Pode assim. alternar dias, não confundir guarda compartilhada com guarda alternada. Você está prestando um grande serviço agora quando você informa a diferença. Qual que é? Explica. A diferença é, quando você fala em guarda compartilhada, pai e mãe decidem em conjunto tudo aquilo que é necessário para esse filho. Compartilhada. Isso é compartilhada. Tá bom. Podem alternar dias, ficar uma semana com outra, cada família tem um sistema, alternando dias. Guarda e para aí agora. Peraí, que isso é muito importante. Parei. Já vou chegar na guarda. Tá. Isso é bom para criança, por exemplo, essa história, Sim. assim, você, Ideal. uma semana com o pai, uma semana com a mãe, uma semana com o pai. Isso é bacana? Porque um amigo meu falou, mas eu acho que isso aí é confundir a cabeça do meu filho, eu fico preocupado. E aí a mulher dele falou, não, isso vai ser bom porque ele vai conviver com nós dois, esse é um casal diferente, eles se entendem, eles estão querendo o melhor pro filho. Muito bem. O filho não vai conviver com pessoas estranhas, ele estará dividindo o tempo dele com o pai e com a mãe, o que para ele é muito natural. Então não isso, tem nada isso é uma coisa bacana, uma semana com uma Claro, semana com ideal. outra. Saudável, Isso é ideal. Não, uma semana com o outro depende da família. Pode ser, por exemplo, só na residência da mãe e a guarda ser compartilhada. Onde o menor vai ficar, a criança ou o adolescente vão ficar, vai depender do sistema de cada família. Pode até alternar semanas, desde que tenha consciência desses pais e dessa família, do entorno familiar, de que estão somando esforços para decidir a escola, decidir o médico, fazer tudo em conjunto, né? Da decisão em conjunto. Agora, guarda alternada, Celso, é outra coisa. É guarda unilateral, quer dizer, um dos pais é guardião e o outro é aquele que vai promover as condições, ele vai ter direito ele tem que fiscalizar como essa guarda é exercida, tá? E também vai auxiliar na pensão, vai auxiliar da maneira necessária. Guarda alternada é uma guarda unilateral para um deles só, certo? Durante um certo período. Depois desse período, o outro passa a ser o guardião único. E isso é uma confusão. E tem um prazo para isso? Não tem, depende muito de cada sistema, de cada família. Meu Deus do céu, no Brasil muito é pouco, mas isso, no Brasil não é um modelo que dá certo, porque nós temos assim diferente sistema educacional, nós temos temos de saúde, é difícil você fazer isso. 6 meses na casa de naquele entorno, naquela escola, depois vai para o outro que está em outro estado, não dá. Por exemplo. Pensando na criança, no adolescente, a guarda compartilhada é a melhor coisa? É ideal. Não tem o que falar. É ideal, É mas mais não temos saudável. cultura para isso ainda. Não temos. Não, porque ainda os pais disputam poder, os pais disputam o filho, consideram os pais, quer dizer, esses que praticam alienação, inclusive, e consideram o filho um troféu, quem vai ganhar. E outra coisa, as ameaças muito comuns, assim, vai divorciar? Então tá bom, vou tirar os filhos de você. Já ouvi isso demais. Você não escutou? Nossa. Todo mundo já viu uma situação. Sabe por quê, Celso? Porque assim, na hora que você fala para uma mãe, principalmente, você vai tirar os filhos dela, ela faz acordo da pensão, valor mais baixo, ela abre mão da pensão dela mesma, para não tirar os filhos dela. O que a gente mais escuta é isso. Vamos lá, tem pergunta do telespectador, vamos ver. Deixa eu ver lá. que o nosso telespectador participando aqui. Alienação parental é o nosso tema de hoje. É a pergunta da Bruna. Quem ama, educa. Existe alienação quando a mãe fala mal da madrasta? Que pergunta boa! É ótima. E aí? Sim, pode existir. A madrasta pode ser excelente, ao mesmo tempo pode ser a pessoa que é endemonizada por aquela mãe que não quer que o pai tenha outro relacionamento. Pode acontecer. A pergunta é madrasta, né? Mãe madrasta. e madrasta. Pode ser pai e padrasto também. Não é mesmo, Não é verdade, Sirene? A primeira coisa, quando começa a namorar, depois que dissolveu o vínculo. Então, divorciou.
Quando um dos dois começa a namorar, aí começa a história. Não, se tiver tudo bem, fica ruim nesse momento. Mas aí fica ruim. Ela não deixa chamar de pai, porque o pai sou eu, não deixa chamar de mãe, você não pode ir para a casa dela, sabe, não trate bem. Não é só falar mal, é você industriar a criança para ter esse tipo de comportamento péssimo. A criança aprende a jogar com isso, sofre. Sabe o que eu já ouvi muito? E tem um caso que choca a gente, porque, enfim, é de pessoas que a gente conhece, acho que é um dos piores, depois da separação, a mãe fala para a filha, olha, seu pai tá com essa nova porque ele me traiu. É isso mesmo. E fica falando isso para a menina. É o mais comum, né? E é uma questão de adultos, né? A criança nem precisa saber disso. Isso não diz respeito à criança, é isso né? Mesmo. E mesmo que tenha tido uma traição, que eu não sei nem se é real ou se é fantasiosa, isso não deveria chegar aos ouvidos da criança, porque ela não está preparada para lidar com esse tipo de coisa. E aí vem ela depois com um modelo de que se relacionar é uma coisa perigosa, nenhuma relação ela dá pode certo. ser traída. E... Pois é, né? Ela já cresce com medo de um relacionamento, medo. Porque ela vê Você falou insegurança e medo são assim, os sentimentos mais comuns das crianças. Mas você sabe que tem um lado positivo nisso, né? Que bom! Vamos tentar. A gente está sempre em busca de lado positivo aqui. Vamos lá. Eu gosto de falar desses exemplos, né? Eu atendo famílias, né? E eu atendo casais que me procuram e dizem assim, a gente percebeu que não dá mais e a gente precisa de ajuda para finalizar esse casamento. Aí é consciência. A gente quer preparar esse desvínculo. Então, e eles fazem terapia. Então vamos fazer uma coisa muito legal aqui. Ó. Vamos falar, a gente já falou sobre o que acontece, tá bom? Então a gente tem uma realidade que é muito difícil. Mas a gente tem soluções. Sem dúvida. O que a gente está fazendo aqui é um serviço de... Você está prestes a se separar, acabou de se separar. Vamos dar algumas pistas para você, para que os seus filhos não sofram as consequências de um fim de um relacionamento. Você quer ser feliz, por isso que você está se separando, né? Está infeliz no casamento, então vai se separar para ser feliz. Beleza, tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Só que não tem nada, tá tudo errado se o seu filho não for feliz, graças a uma atitude sua. Celso, posso te dar só um exemplo? Pode. No judiciário é muito comum, nas ações, que quando chega no judiciário, essa tem que ser a última porta. Atendimento psicoterapêutico, terapia de família, as pessoas no entorno perceberem que as crianças estão ficando caladas ou se trancam no quarto, ficam no computador horas, elas dão sinais. Então, quando percebe, imediatamente essa família já tem que ser acolhida no sentido de auxiliar essa criança e adolescente, a própria família, né? Agora, o que acontece é muito comum, é assim, chegar no momento determinado e dizer assim, olha, a culpa foi, né, a culpa, essa palavra, né, e começa a industriar a criança começa a ter uma imagem muito negativa. Do outro. Então, isso não pode. Então, o que as famílias têm que fazer? Primeira coisa, já ouvi falar assim, olha, eu aceito terminar com a ação desde que ela não namore mais. Como assim? Entendeu? Ponha na petição, não, tem isso, ponha na petição que ele não vai mais namorar. Tá fácil isso. Quer dizer, você quer invadir a vida do outro. A vida futura. Ou então, sim, me dê a chave do apartamento agora, já que eu saí de lá, me dê a chave do apartamento que eu quero entrar a hora que eu quiser. Não, pera um pouquinho. Não vai rolar. Saiu, dissolveu, não vai rolar. Por quê? Porque aí você já tem um lar ali formado, pode formar outro depois fora. A criança não tem nada a ver com isso. Ela tem que ter somatória dos esforços, consciência e responsabilidade por parte dos pais. Como é que a gente dá essa pista, então, para os pais? Vamos lá, pais, vamos prestar atenção, vamos partir para uma vida nova, não tem problema, vamos cuidar dos pequenos. Isso aí. Acho que uma questão, né, que a gente aprende bastante em psicanálise é sempre prestar atenção. Crianças de fato não têm problema. O que acontece? As crianças desenvolvem os sintomas das angústias familiares. Sim. Então, uma criança vai mostrar que tem uma angústia nessa dinâmica. Perfeito. Então, ou ela vai ficar horas lá no computador, ou ela vai passar, vai na escola, né, ou ela vai ter os escapes do xixi, já está grande, está escapando o xixi. É muito comum, né? regressão, os né? escapes, exatamente. Então, assim, os filhos vão dar sinais de que algo não está acontecendo do jeito que era previsto, né? Da maneira mais saudável que a gente previa. Agora, a gente precisa também entender que quando tem esse tipo de problema, alienação, a gente está falando aqui de adultos que eu não sei se consegue olhar para o outro. Né? São adultos com um olhar muito de posse, né? É um olhar muito internalizado, eu não posso perder. Você acha que quando chega nesse ponto, já tem um pai fazendo isso, não vai ter uma solução amigável?
Então, acho Não, que... pode ter sim, com tratamento, acompanhamento. Precisa ter o tratamento, especialmente com a consciência daqueles que atuam. Acho que é muito importante que o diálogo aconteça, inclusive, porque havendo menor, no judiciário você só pode ingressar acompanhado de advogado ou advogada. Então vamos lá, então deixa eu já falar isso. Vamos supor Certo. que a gente chegou nesse ponto, que eu não gostaria que ninguém chegasse, Tá, mas último- infelizmente é é uma último realidade, recurso. tá? Então chegamos nesse ponto, pra gente concluir aqui e dar um serviço. Se a mãe está vendo que o pai está fazendo isso ou vice-versa, tanto faz. Qual é a postura legal? O que deve fazer? O que pode ser feito para parar com isso? Bom, a lei vai punir quem for declarado alienador. Tá. Vai punir desde que Mas como multa... prova? O que Oi. faz? Não entendi. Como prova isso? Como é que você prova? faz? Por diversas formas. Prova você pode fazer por essas mensagens que se troca, por publicações no Facebook, por depoimento pessoal, análise psicológica, os pareceres, porque no judiciário vão atuar os técnicos que auxiliam o Poder Judiciário, psicólogos e assistentes sociais. Então você já tira da esfera íntima da família e já passa para o Poder Judiciário, que vai lidar com a situação conforme as provas se apresentem. Uma pergunta muito clara, direta e até um pouquinho perigosa, mas eu tenho que fazer. Se você perceber que não está tendo conversa, o melhor caminho realmente é ir para a justiça para já resolver isso e se não está acontecendo, não tem mais o que fazer. Eu já falei, pelo amor de Deus, não faz mais isso. E aí? Se as crianças estão em sofrimento, crianças e adolescentes, se já tentaram recurso terapêutico, às vezes alguém se recusa. A última instância que se busca é o judiciário, tá? Chegou no judiciário, vai ter que dizer o que está acontecendo. Aquele que for declarado ou declarada alienador ou alienadora... Pode perder a guarda? No final pode até haver a suspensão da autoridade parental, mas começa por uma declaração, por uma advertência. A lei dá escalonamentos, pode haver multa, pode haver fixação de domicílio, porque às vezes foge com a criança para o outro não ter acesso. Isso é muito comum, é uma forma de alienar esse afastamento. Então aí o juiz fala, não, vai fixar aqui, vai ser aqui o domicílio. Porque tem aí gente que muda de país, menina. Vai embora, mas aí o pai e a mãe não tem dinheiro para ir visitar o filho nunca mais. Sabe o que é importante que você falou, Celso? Esse mudar de país, assim, dentro do território nacional, os pais, pai e mãe, podem circular tranquilamente com os filhos, sem autorização do outro necessariamente, basta que um autorize. Para o exterior, há necessidade de autorização dos dois, ou que o juiz supra essa autorização se um dos dois não der. Tá. Então, só se for de forma, vamos dizer assim, né? Infelizmente acontece, né? Vamos falar o que é verdade. Na prática, é o que você está dizendo, né? Eu já vi algumas vezes. Gente, adorei receber vocês aqui. Esse assunto, claro, poderia se estender durante muito mais tempo, porque ele é importante, mas eu acho que a gente tem que deixar um recado aqui. A justiça é uma alternativa que eu considero a última, a gente gostaria que não chegasse lá, mas tenha consciência disso. Você está terminando um relacionamento é porque deu errado. Nesse momento. Até aqui estava dando certo, mas agora deu errado. Tá tudo bem, não tem problema. Você quer que fique bem pra frente, não é? Você quer uma vida nova, você quer que continue. Pensa no seu filho, você quer que ele tenha uma vida boa, né? Se vocês se encontraram e tem um fruto desse relacionamento, em algum momento aquilo deu certo. Se agora não está dando certo, não tem que dar errado pro resto da vida, nem para você e nem para ele. Então vamos ter consciência disso. Muito menos para as crianças. Vamos pensar nisso, vamos pensar nas crianças e nos adolescentes para a vida seguir bem, né? Quem quiser entrar em contato com vocês, como é que encontra? Rede social, como é que é? Me dá uma pista aí. Pode ser no www.adfas. ATFAS? É, Associação de Direito de Família e Sucessões. ADFAS. ADFAS? Isso, .org.br. Tá bom. O meu é sirleneferreira.com.br. sirleneferreira.com.br. Gente, muito obrigado. Adorei receber vocês. Nós obrigado, papo ótimo. Obrigada, Celso. Muito obrigado. Ó.